E começamos com o primeiro episódio, então, do podcast do Fernando Ferrari. Meu nome é Luísa, estou cursando o 3º ano aqui no Fernando Ferrari. Meu nome é Rani, estou cursando o 2º ano. E essa aqui é a nossa convidada muito especial, a Denise Host. Boa tarde, gurias. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Eu estou muito feliz, muito lisonjeada de participar assim, desse primeiro episódio então, do podcast aqui no Fernando Ferrari, né? De ter sido convidada por vocês com tanto carinho, né? Eu já acompanho essa caminhada de vocês dentro da escola, no ensino médio. A gente já fez várias formações, a gente já teve vários momentos juntas, né? Sim. E sempre muitas trocas, muitas coisas positivas. Então, me sinto muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Vou começar me apresentando, né? Eu sou a professora Denise, tá? Eu iniciei a minha caminhada lá no magistério, né? Trabalhei com os pequenos, assim, que foi a minha grande paixão. E aí depois eu cursei letras, português e inglês, então fiquei mais voltada para o ensino médio, né? Trabalhei na rede municipal, na rede pública, em instituições particulares também. Aí, no decorrer da caminhada, passei para a equipe diretiva de algumas escolas, né? Então, eu consegui, assim, ter uma visão bem ampla do sistema escolar, tanto de dentro da sala de aula, de diferentes modalidades e instituições, né? Aí, na equipe diretiva, como uma visão da escola como um todo, não mais só da sala de aula, né? E agora eu trabalho na coordenadoria de educação e eu sou a assistente pedagógica do Tempo Integral. Ai, então, eu legal. acompanho todas as escolas do Tempo Integral, desde a sua implantação, desenvolvimento, a construção desse modelo diferenciado do ensino integral, né? E acompanho o Fernando Ferrari também desde 2023, quando eu iniciei na coordenadoria, e estamos aqui, né? Nossa, então a gente vai começar nosso podcast falando sobre o início de tudo, na educação integral aqui no Rio Grande do Sul, e a gente queria saber um pouquinho de ti. A gente queria saber qual é uma das maiores dificuldades que tu vê nessa implementação do turno integral nas escolas? Sim, nós temos assim vários momentos dessa implementação, né? Começou ali por 2016, 2017 com as primeiras escolas e nessa fase não tinha uma estrutura propriamente dita, não tinha um instituto que implantasse o modelo, né? Então foi um início de uma caminhada assim onde os alunos tinham uma carga horária inteira dentro de uma escola, mas não tinha um modelo pedagógico assim específico para isso, né? Então, com o tempo, foi passando, foi se construindo, foi aumentando o número de escolas, né? E aí que eu acho que foi o grande diferencial quando entrou o ICE, que é o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, que é uma instituição que faz a implementação do tempo integral no Rio Grande do Sul. Aí nos foi apresentado, então, um modelo pedagógico, uma estrutura de ensino que começou a fazer todo sentido. Aí eu acho que foi a grande mudança, né? Sim. Porque o tempo integral, ele vem de longa data. Ele iniciou em 1950, né, para vocês terem uma ideia, então as primeiras escolas, que foi lá em Salvador, Bahia, tá? Sim. Porque assim, pensando na vulnerabilidade social, pensando na situação dos alunos, em tirar eles da rua, de ter um lugar seguro, uma alimentação, né, um tempo de qualidade num local apropriado. Inclusive, eles ofereciam atendimento médico, odontológico, né? Então, essas primeiras escolas, elas tinham cuidado no todo com os alunos, né? E aí, depois foi passando adiante e em 1983, se eu não me engano, ela foi expandida lá no Rio de Janeiro em função da criação do CIEPs, né? Que o CIEP é o Centro Integrado de Educação Pública. Que legal. Então a estrutura era para que o aluno ficasse o dia todo na escola, né? E aí essa estrutura foi se alastrando, as escolas que têm o mesmo modelo, né? Chegaram no Rio Grande do Sul, hoje nós temos 4 na segunda regional. Tem Taquara, Montenegro, Sapiranga e Novo Hamburgo, né? E são então as estruturas que foram pensadas já para esse modelo, né? E agora nós temos 3 delas que estão em tempo integral, fundamental e médio, né? Então, acontecendo esse modelo de fato nos CIEPs que foram projetados para isso. Ai, que legal. A estrutura do CIEP de Novo Hamburgo é incrível. Tu entra no lugar, é fantástico. Você conhece? Sim, meus pais estudaram lá. Quando abriu em Novo Hamburgo, meu pai estudou. E daí minha mãe entrou depois. E então lá também faz toda a diferença, né? Sim. Né? Lá no Centro Frederico. Que é como se fosse uma segunda casa, né? Que a gente passa aqui mais tempo na escola do que em casa. E a gente vê que tem muitos colegas também que tem esse problema com a desistência. Exato.
E a gente queria saber como é que vocês encaram isso, porque a gente tenta, né, fazer com que os nossos colegas fiquem conosco, porque é sempre ruim, é uma perda, né? Com certeza. Até porque a gente gosta da companhia da pessoa e às vezes a pessoa sai e a gente perde um pouco dos laços, então é um pouco ruim até pra nós. A gente entende que tá numa escola de turno integral é uma responsabilidade e também é uma oportunidade muito grande que vem junto com muitas coisas. Então a gente queria saber como é que vocês enxergam. Dentro da nossa caminhada na Segunda CRE, nós temos 18 escolas de tempo integral. E elas estão em várias fases do modelo, né? Então, tem escolas que já iniciaram lá em 2016, 17, 18, aí depois a implementação continuou em 22, 23, 2024, agora 2025. Então, nós estamos com 18 unidades agora, em 2025. E a previsão para 2026 é de aumentar, né, e chegar até 50% das escolas do estado. Que legal. Então, é um crescente muito grande. Sim. E dentro dessa perspectiva, nós temos as que estão há mais tempo, que iniciaram num sistema que não era tão moldado como a gente tem hoje, né, estruturado. Nós temos as que estão no meio do processo e nós temos as que já estão, né, há anos, no primeiro, segundo, terceiro ano, já concluídos no ensino médio tempo integral. E a gente verifica, assim, diferenças nessas modalidades, e elas são muito claras. Porque no início tem um impacto. Meu Deus, eu vou ficar o dia todo na escola e agora? É bem assim. O que vai acontecer? O que eu vou fazer lá? Nossa, eu vou estudar 9 horas por dia. Então, assim, as famílias se questionam, os jovens se questionam, né? E no momento que assim, eu acho que o fato principal é o acolhimento. No momento que a escola recebe esses alunos, recebe esses pais e esclarece todas essas angústias, todas essas dúvidas sobre o ensino integral, a escola funciona desta forma, tem esta metodologia, vão acontecer essas disciplinas da formação geral básica, estas da parte diversificada, elas vão se complementar, elas vão se conversar, vão ter os clubes, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu acho que isso ali é o diferencial. Sim. A maneira como a escola recebe os alunos e as famílias e esclarece essas questões. Isso é, assim, algo fundamental para a permanência desses alunos na escola. Sim. Porque no momento que eles entrarem, que eles decidirem estudar no tempo integral, eles vão conhecer a escola e vão se apaixonar. Sim. Né? Porque tudo que acontece dentro do modelo integral, ele é completamente diferente do ensino regular, por exemplo, que tem aquele momento ali, aquelas 4, 6 horas de estudo e que não tem, assim, uma ligação com o projeto de vida, com os sonhos, com aquilo que te impulsiona, com aquilo que tu tem paixão na vida. É isso que marca o tempo integral. E aí o que acontece? Esses alunos entram no início, lá no primeiro ano, e logo eles verificam esse modelo. Eles se apaixonam e eles permanecem. Sim. Isso cresce pro segundo, isso cresce pro terceiro. É bem assim. E quando chega no terceiro, tem aquele sentimento assim, agora, eu não quero sair dessa escola. É bem assim, é bem assim. Eu não quero sair dessa escola, assim. né? Porque eu acho assim, que uma vez que tu faz parte de uma escola integral, ela também faz parte de ti. E esse vínculo no ensino médio em geral já é muito forte, então no tempo integral ele é mais significativo ainda. Sim. Mas aí também a gente tem que pensar na questão de trabalho, né? Na necessidade de trabalho, que também eu acho que é um dos grandes desafios da permanência no tempo integral. Sim. E eu penso assim, ó, que no momento que as famílias, eu acho que isso ainda falta esclarecer um pouco, sabe? No momento que as famílias se derem conta da importância do tempo integral na escola, da qualificação profissional que essa escola oferece, né? E no futuro desse jovem, ele vai estar preparado de uma maneira que o ensino médio convencional não vai preparar. Então, ele vai ser, como a gente diz, né, no modelo da escola da escolha, ele vai ser um jovem autônomo, solidário e competente. Isso aí. E é isso que a gente precisa para a sociedade, né? Nós precisamos de pessoas autônomas, de pessoas que tenham uma proatividade de enxergar, de correr atrás, de fazer a diferença e não ficar esperando, Sim. né? Competente de se dedicar, eu quero fazer isso, eu vou estudar, eu vou me aprofundar, eu vou correr atrás, eu vou fazer bem aquilo que eu estou me propondo a fazer, porque é o meu sonho, é o meu projeto de vida. Sim. Né? E solidário de não ser indiferente com a sociedade. O que o meu trabalho vai impactar na vida do próximo, na vida dos outros? O que eu posso fazer a diferença não só para a minha vida, mas para a vida daqueles que me rodeiam, né? Então, essa proposta é fantástica. E eu acredito que no momento que os jovens e as famílias se apropriam disso, eles vão fazer aquele contraponto. Bom,
o que o ensino regular me oferece, né, quanto à minha vida, e a caminhada que eu posso ter no ensino integral. E também nesta questão financeira, nós temos as bolsas que auxiliam, né, todo jovem na escola. Então, se realmente a questão financeira impacta na vida dessa família, eles vão ter um auxílio, eles vão ter um recurso, né? E, em outro lado, é preciso pensar assim, ó, se eu fizer o ensino regular, eu preciso me especializar em alguma coisa. Eu preciso fazer um cursinho, eu preciso fazer um curso técnico, isso tudo é um investimento para a família, que, na verdade, está vinculado ao tempo integral, que o aluno vai ficar esse tempo todo na escola e vai ter todo esse conhecimento, né, na escola pública de tempo integral. Sim. Então, acho que se as famílias pararem, analisarem e pensarem, eles vão ver a vantagem do tempo integral para a vida dos filhos, o diferencial que isso vai causar, né? E eu acredito, assim, ó, que em muito pouco tempo, os alunos que saem, que se formam do tempo integral aqui no Rio Grande do Sul também, assim como lá em Pernambuco, em outros estados, eles já vão dominar os vestibulares, os concursos, porque eles vão estar mais preparados. E tudo isso vai mostrando para a sociedade o quanto é importante essa construção dentro do tempo integral. Hoje em dia tem muitas famílias que já percebem, né? Porque que nem eu tenho 2 colegas que eles estudaram só o primeiro ano e saíram para trabalhar. Só que é uma coisa que tanto eles quanto as famílias conversam com a gente. Eles queriam estar aqui, eles falam horrores do ensino, tipo, não daquele estão, né? Que daí no caso é só um turno. Daí eles reclamam. O ensino tá devagar, eles acabam saindo mais cedo. Então, eles realmente vê essa diferença de como o integral foi pra dentro deles. E eles queriam estar aqui. Só que eles sentiram essa necessidade de estar trabalhando. E isso acaba acontecendo com muita gente. Já também tem gente que é totalmente ao contrário, né? Que nem eu tenho um primo que ele trabalhava. E agora ele teve que trocar de escola pro primeiro ano e ele foi pro Pasqualine, que começou o integral. E daí a minha tia disse pra mim que ele tá apaixonado, que não vai sair do integral pra voltar a trabalhar. Então eu acho que é bem contraditório na questão de como a família leva. E também às vezes o que acontece? Tem alunos aqui do primeiro ano que estão aqui porque os pais se apaixonaram pela visão da escola e não eles. Eles queriam estar trabalhando. A gente teve esse debate com os pais e com o aluno. O aluno queria estar trabalhando com a família, no caso a família tem um emprego, o aluno queria estar junto e a mãe preferiu que ele estivesse aqui. A mãe teve esse contato. E tem a maioria que estuda integral, pelo que eu vejo, vem da família. A família teve alguém que estudou, que passou. Então eu acho que é muito esse reconhecimento. Os alunos que estão dentro do integral conversar com gente que não está e que pensa em vir. Porque quando eu não estava no integral, eu ouvia horrores, que não ia dar certo, de que era horrível, a escola falava. Então eu acho que tu ter uma visão de conversar com quem tá dentro é muito importante. A gente tava conversando com os alunos quando eles vieram, né? Fazendo esse acolhimento que, como jovem protagonistas, a gente faz. Quando os alunos chegam na matrícula, a gente tá aqui. E muitos deles estavam super animados para entrar e outros com medo. Gente, é um medo. Acolhimento na matrícula. A gente faz aqui. Fantástico. A gente mostra a escola. A gente convida, vamos lá conhecer a escola, pega os pais e mostra a escola, mostra as coisas que a gente faz durante o ano, todas as coisas, todos os projetos e tal, a gente vai contando. E nessa eles se apaixonam pela escola. Foi assim comigo. Eu tive muita dificuldade de me adaptar, mas que eu escolhi ficar, porque eu sei o quão bem isso me faz, tudo que isso me traz. Então, eu escolhi ficar, claro, com as dificuldades que sempre vai ter em qualquer escola, em qualquer lugar, e que tem que passar por elas, porque senão elas vão ficar te incomodando pelo resto da sua vida. Então eu escolhi ficar, e na primeira oportunidade que eu tenho, eu digo, escola integral é a melhor coisa. Porque tu aprende a viver com os outros, tu faz amizades que tu nunca vai esquecer, e tu tem vivências que tu nunca vai ter na tua vida. Então, é muito, muito importante. E muitas oportunidades, e muitos projetos, né? Sim. E vocês aqui no Fernando Ferrari, nossa, vocês são, assim, um modelo, né, desses projetos, dessa inovação que vocês trazem. Tem o apoio da escola, tem o apoio dos professores, da diretora Maristela, né, que sempre está com vocês em tudo. Isso também é muito bacana, gente. O apoio dos professores, né, é muito importante. Os professores, a gestão escolar, isso faz toda a diferença. Faz. E agora a gente queria também falar um pouquinho que não são só essas dificuldades, mas também como a infraestrutura, né? Que tem algumas escolas que não estão preparadas para isso. Até a gente viu agora no calor isso, né, gente? Sim. A gente foi visitar uma escola que tava
passou pela enchente e a gente foi lá dar um curso pra eles, os jovens protagonistas. A escola de São Sebastião do Caí. É. Sim, E daí a gente foi lá. Isso, a gente foi lá, conhecemos a escola, linda demais. A gente ficou apaixonada, falou, gente, a gente quer vir estudar aqui só um pouquinho, só pra conhecer a escola. Muito lindo lá, assim, incrível. A gente conheceu todo o pessoal, gente, né? Multiplicou os jovens protagonistas lá e foi super legal, foi super importante. E eles estavam passando com esse problema da infraestrutura, né? Sim. Eles perderam praticamente tudo. Eu estive lá no período da enchente, assim, né? Pós-enchente. E, nossa, era um sentimento, assim, de muita tristeza, de muita perda, né? Sim. E aí eles deram esse primeiro passo no integral ainda com muito medo. Sim, eles falavam que estavam com medo. Até os alunos mesmo estavam com medo. Sim. E daí chamaram a gente não só pra dar este curso, mas como tranquilizar eles e contar. Gente, mas é uma vivência muito especial que eles vão ter agora que eles estão no fundamental ainda. Então a gente estava conversando com eles e explicando que a gente já era do ensino médio e contando, e foi muito legal. Nossa. E foi muito legal. De vocês em escolas também Sim. faz toda a diferença. Em todos os cursos que a gente encontra, é sempre amizades que a gente faz lá. Eu sempre digo que eu tenho minhas amigas jovens protagonistas e quando eu encontro elas é super legal. Depois da formação ali na missão, a gente tem contato até hoje com todos os alunos. A gente tem um A grupo. gente tem um grupo. Vocês ficaram na sala dos professores. Sim, olha. foi muito Nossa, legal. Foi muito bom. legal. Então, eles estavam todos apaixonados por vocês. Ai, eles queridos. ficaram encantados. Vocês passaram todo esse encantamento que vocês têm, esse sentimento que vocês têm pela escola da escolha, e vocês passaram, assim, brilhantemente na formação. A gente todos tem contato. Então, os alunos, eles estão com alguma coisa, eles chamam, a gente conversa. Sim. Até os professores, pedem ajuda chamam. pra gente. Nossa. Que nem na questão de infraestrutura. Ali no Pasqualini mesmo, eles estavam apavorados, porque era 2 jovens, porque um teve que sair. E 7 turmas de primeiro ano. Sim. Eles estavam apavorados. A gente fala que é uma dificuldade porque né? Eles ficaram apavorados. o Ferrari também teve. Eu conversei com a Maristela e que todas as escolas no início têm dificuldade. É novo, né, É gente? novo. Causa estranheza, causa assim, ai, será que eu vou conseguir? Mas olha só como é que a escola tá hoje. Então, por quê? Porque tiveram lá os primeiros jovens que deram os primeiros passos nessa caminhada, né, e foram construindo. Eu sempre digo, o tempo integral, ele é uma construção. Sim. Né? É o jovem participando da escola de uma maneira como nunca aconteceu antes. Participando das escolhas, das decisões, né? E aí começa tudo a fazer sentido. Eu estou num lugar onde eu sou ouvida, onde eu sou acolhida, onde eu faço a diferença. Ex-alunos aqui do Ferrari que vêm ajudar, outros já que estão formados, né? Trabalhando, e que a gente tem aqui, vem aqui ver a escola, conhecer os novos alunos, e é super legal isso. A gente diz que fica marcado aqui durante as minhas férias. Eu tava aqui. Que nem tem agora a madrinha. Sim, a gente não consegue ficar longe. Que nem agora tem a madrinha do terceiro ano. A gente tem a nossa madrinha do terceiro ex-aluna do ano. Ferrari. Ela tá Foi nos ajudando antes em dele várias ser coisas. integral, eu acho que ela estudava É. aqui. Antes dele ser integral, ela veio no evento que o terceiro ano fez, conversou com eles, agora é madrinha. Que show. E é uma coisa que marca, né? Então, a gente sabe que tem essa dificuldade dos alunos, né, desistirem e tal, e tem vários motivos, cada um com os seus, mas de que agora principalmente teve uma nova coisa que surgiu. Que deu um rebuliço. Que deu um rebuliço nesse início de ano. A gente queria falar um pouquinho contigo sobre essa proibição de celulares, que é uma coisa que impacta na educação, tanto de uma forma negativa quanto positiva, porque a gente sabe que é uma coisa que todo mundo usa, que faz parte da gente, mas que também tem o seu impacto na nossa vida muito grande. E é bom a gente ter uma visão diferente, além de só a visão que a gente teve entre nós, alunos e professores. Porque dentro de casa é uma visão, dentro da escola é outra, mas de vocês também deve ser uma completamente diferente da A minha mãe nossa. ficou feliz, né? A minha mãe ficou assim, graças a Deus. Falei, ai mãe, para. Pois é, Bem eu assim. Imagino. Minha mãe ficou apavorada. Porque às vezes não é nem nós alunos, às vezes também é os pais. A minha mãe ficou apavorada. Como assim? Eu não vou poder estar em contato contigo 24 horas por dia. Bem assim. Isso realmente, assim, ó, foi uma mudança grande, né? E eu acho que pegou a gente um pouco de surpresa também, né? Foi a Lei 15.100, agora de 2025, que então colocou a restrição, a proibição dos celulares nas escolas, tá? E aí, o que eu penso sobre isso? Como tu disse, tem malefícios e tem benefícios. Então, a gente tem que analisar sempre os dois lados da situação.
Eu consigo ver mais benefícios, tá? Por quê? Primeiro, o celular faz parte do nosso corpo, da nossa vida. A gente acorda e faz o quê? Olha o celular. A gente sai de casa com o celular na bolsa, a gente trabalha com o celular, a gente vive com o celular. Mas até que ponto isso se tornou saudável na nossa vida? A gente tem que pensar isso. E aí eu acho que assim, chegou um momento que a interação humana começou a ficar restrita. E pensando no tempo integral, qual é o sentido de eu estar numa escola o dia todo em tempo integral e cada um no seu telefone? Né? Então, assim, eu acho que o maior benefício dessa proibição foi a interação humana. Sim. O sentar do lado, conversar, o olhar no Mudou olho, bastante. Buscar uma brincadeira, buscar um jogo que não se fazia mais nesses momentos de lazer, né? Deixar um pouquinho a vida da mídia para viver a vida real dentro da escola com os colegas. Sim. Eu acho que isso foi o melhor dos benefícios, né? E também eu vejo assim, não que o celular seja vilão, tá? Não, sim. Não é esse o meu ponto de vista. Até porque, assim, sempre vai ter um vilão da história, né? Quando eu era criança, então, nasci lá nos anos 80, né? Então, assim, teve o grande vilão, que foi a televisão. Meu Deus! A televisão. A televisão. Nossa, a televisão vai tirar o foco das crianças, as crianças não vão mais aprender, porque eles não estudam mais em casa, eles só querem ver a televisão. Meu Deus! Sim. Então, assim, sempre vai ter alguma coisa, né? Gente, a televisão existe até hoje. Não mudou a vida de ninguém, sabe? Então, eu acho que o problema não é a televisão, o problema não é o celular. Mas é o uso. É o uso. É saber usar. Exatamente. E aí, assim, não é somente a escola que tem que fazer essa restrição, mas em casa também, né? As crianças desde pequeno estão com o celular na mão. É bem assim. Né? E aí eu me pergunto assim, quem está controlando isso? O que essas crianças E como afeta, né? Afeta demais as crianças no desenvolvimento delas. Sim, e as crianças estão se tornando ansiosas. Sim. Angustiadas, porque a velocidade da mídia, da internet, A dopamina. a gente não acompanha. Então elas querem tudo para ontem, né? E como que isso vai ser saudável? A criança tem que correr, tem que brincar, tem que pular. Não como eu não possa acessar. Mas ela vai estar ali. Eu tenho 2 filhos, né? O Bruno e a Chloe. E o Bruno hoje está com 12, a Chloe com 9, né? Com 4 e 6 anos, que é a diferença de idade deles, eles ganharam o primeiro celular, cada um. Por quê? Porque a gente tinha um tablet, primeiro era o tablet, né? E aí o tablet trancava, não era legal. Aí estragou o tablet deles, né? Daí eu disse pro meu marido, eu disse, não, vamos pegar um aparelho para cada um simples, né? Crianças, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei o celular para cada um e eu coloquei um controle onde eu de tempo. tenho acesso de tudo até hoje, né? Sim. Não é tão grande, mas tenho acesso de tudo. Então eu sei o que eles acessam, o que eles olham, Sim. o que pode, o que não pode. Eu restringo as coisas. Até porque pais às vezes não fazem isso, né? De acordo com a faixa etária de cada um deles. Sim. E aí eu instalei aplicativos de alfabetização, de matemática, de língua que legal. Usar a versão positiva do celular. Exatamente. Eu usei o celular por benefício deles. Sim. Né? Então, quando eles acessavam, eles faziam coisas saudáveis, coisas positivas para a vida deles, né? E também com limite, né, gente? Sempre com limite de tempo. Porque esse gerenciamento tem que partir da família. É bem assim. Se chegamos nesse ponto que chegamos, assim, de causar uma dependência do aparelho, isso não veio dentro da escola, isso veio de casa. E a gente tem que ter muito cuidado agora, assim, para a escola não ser a vilã dessa história. Mas na escola o que deveria ter sido em casa, agora a escola tá tendo que fazer. E a minha grande preocupação é assim, saiu da escola, então vai chegar em casa enlouquecido, vai pegar o celular, vai conferir todas as redes sociais, vai fazer tudo, não vai dormir, não vai se alimentar, né? Isso também vai impactar. Mas é um cuidado dos pais, né? Os pais têm que ter uma consciência de que como isso afeta. Eu acho que esse é o momento agora, junto com a escola, de perceber uma concordância entre família e escola quanto ao uso. Sim. Tem que ter um limite, porque assim, a vida não é só a rede social. A vida é esporte, lazer, amizade, cultura, família. E quando vê, a vida passou. Família, gente, assim, é muito importante. Sim. Em algum momento do dia, eu sei que é correria, é loucura, os filhos estudando, os pais trabalhando, todo mundo correndo, né?
mas em algum momento tem que se sentar, tem que conversar, tem que fazer uma refeição junto, tem que Sim. fazer alguma coisa junto. E não, assim, todo mundo sentado e cada um no seu celular. Então, assim, eu acho que, de repente, essa lei veio a calhar para se fazer toda uma releitura, todo um pensamento, né, das estruturas das famílias e parar um pouquinho e olhar, assim, ó, eu tô lendo pro meu filho pequeno, eu tô brincando, eu tô jogando um jogo, eu tô olhando os cadernos dele em algum momento, né, eu sei que, assim, ó, não é fácil. É pros pais também, né? É pros pais também, eu sei, assim, ó, por mim, né, eu trabalho 60 horas, eu trabalho manhã, tarde e noite, né. Trabalho durante o dia na coordenadoria e à noite eu sou vice-diretora de uma escola lá em Novo Hamburgo. Então, assim, o meu tempo é bem limitado. E eu penso assim, ó, quando eu tô com os meus filhos, eu tenho que ter um tempo de qualidade. Né? Então, a gente tem que conversar, a gente tem que brincar, eu tenho que acompanhar a vida escolar deles, né? E isso eu acho que falta, sabe? Sim. Tem que ser integrado, tanto na escola quanto em casa. O problema não é o telefone, como não era a televisão na minha época. O problema é de que forma que ele está sendo usado. E outra coisa que me chama sempre muita atenção quanto ao uso do celular é, assim, as questões de privacidade, de segurança. Sim. Né? Porque a grande maioria das famílias não monitora o que as crianças, principalmente, os jovens também, né, estão acessando ou estão conversando, porque através de um celular tu conversa com uma pessoa em qualquer lugar do mundo. Sim. E hoje em dia isso se torna perigoso. A gente pensa assim, é perigoso meu filho sair de casa. Não, é perigoso o filho que está trancado no quarto, no celular, fazendo alguma coisa sem monitoramento. E hoje em dia, criança pequena é muito no TikTok, né? A minha irmã tem conta no TikTok, mas, tipo, daí, no caso, eu e minha mãe, a gente monitora. A gente cuida quem tá seguindo, quem ela tá seguindo, os vídeos que ela posta. Tipo, tudo passa pela gente. E ela tem essa consciência. Eu chego em casa, ela chega um pouquinho depois de mim, né? Ela chega às 5, eu chego 4h50 por aí. Ela olha pra mim e fala... Antes ela era mais apegada no celular, agora ela tá mais brincando na rua. Que idade ela tem? Ela tem 9. 2 anos atrás ela era muito apegada ao celular. Ela cresceu na tela. Então ela era realmente muito apegada. E isso dava muita discordância dentro de casa. Porque no tempo que ela tava olhando um videozinho no YouTube, ela não era alfabetizada. Porque ela pegou a pandemia na parte da alfabetização. Então, nesse momento que a gente sentava pra ver a alfabetização dela, ela tava querendo assistir um vídeo no YouTube e ela não assistia vídeo de alfabetização, era outros vídeos, e daí isso dava muita discordância. Hoje em dia ela não é tão apegada, mas ela tem o TikTok, ela é viciada, ela sabe todas as dancinhas. A minha irmã já tem 12 anos e não tem celular. 14, quase 14 eu ganhei meu primeiro celular, que também era uma bomba. E depois, com 15, a minha avó me deu o meu que eu tenho hoje. E assim foi indo. E a minha mãe viu como isso me afetou. Como comparado com meus irmãos, eu sou uma pessoa muito, muito ansiosa. Eu sou uma pessoa que tá sempre ligada. E isso a minha mãe percebe que é do celular. Porque eu nunca fui assim, porque quando eu era pequena não tinha televisão, entendeu? Não tinha esse livre acesso. Tanto é que meus irmãos hoje não têm. Meu irmão olha, Chaves, deu lá o horário do SBT no Chaves, passou coisinha, acabou, tirou TV. Deu. Que bacana isso. E é bem assim, a gente... cuida. Lá em casa, minha irmã, 12 anos, ela não tem celular. Quando ela precisa falar com uma amiga, ela usa o celular da minha mãe. E é bem assim. Agora a gente tem computador, mas só agora também. Um outro malefício que eu vejo no celular seria assim, ó, o que acontece? Se cria um mundo perfeito, né? Sim. Nas redes sociais o mundo é perfeito, é maravilhoso, é um padrão de beleza, é um padrão de tudo que é inatingível. Então, a gente tem que ter uma estrutura, uma maturidade para entender isso. E eu acho que as crianças, os jovens, eles não estão nesse ponto ainda, eles não estão preparados para isso. E afeta muito as pessoas. Isso gera ansiedade, gera depressão. Tipo, eu quero chegar num ponto que de repente aquilo nem é real. Né? É o corpo perfeito que não é natural. É um rosto que não é natural. E tá tudo bem se a pessoa se sente bem assim. Mas não impor que isso é pra todo mundo ser assim, pra ser bonita, tu precisa ser assim. Exato. E isso aqui é um dos piores. Muito. Isso é uma das piores coisas. Pelo menos eu sinto que pra mim é uma das piores coisas. Mas de que como isso afeta as pessoas da nossa idade. Com certeza. Principalmente na ansiedade. Na questão da ansiedade. Sim. E essa necessidade de comunicação, que nem tu falaste assim, a minha mãe não achou bacana porque não vai ter contato comigo não vai ter esse contato. E olha só que interessante isso, porque assim, quando a gente usa o celular na escola, se perde o vínculo da família com a escola diretamente.
Porque o que acontecia antes? Eu preciso falar com a minha filha que está na escola. Eu vou ligar para a escola, eu vou conversar com a diretora, ela vai chamar minha filha, né? Sim. Assim, se tu tem alguma coisa, não tô bem, tu pode ligar para minha mãe. Eu vou na Mari. Vai ter esse contato, né? A gente vai atrás da Mari. O que acontece? Hoje em dia, não é mais assim. Tu pega o celular e tu manda uma mensagem. Mãe, eu não tô bem. Daí chega a mãe, o que aconteceu com minha filha? Exatamente. E a escola não sabe. E as pessoas que estão aqui responsáveis pelos alunos nem sabem. Nem Porque sabem. a comunicação foi tão rápida e direta Que não chegou neles. muitas vezes, assim, ó, perde-se a oportunidade de dizer assim, ó, tu não tá bem, mas o que tá acontecendo? Por que tu não tá bem? Vamos conversar um pouco. Sim. Vamos, né? Então, assim, ó, se perdeu muito disso dentro da escola. Sim. Né, em função dessa agilidade na comunicação. Pois é. E as famílias, elas têm que voltar a entender, porque isso já era um conceito adquirido, né, que os filhos estão na escola, sob responsabilidade da escola, eles estão bem, e que qualquer situação que for diferente, a escola vai chamar a família para conversar, vai ligar em alguma situação de emergência e vai ter de volta essa interação, essa comunicação, né. Como que vocês sentiram esse impacto de ficar sem o celular na Meu escola? Deus. Tá? Como é que foi essa coisa, assim, essa dependência de ter o celular e de repente não ter ele com vocês? Como é que vocês sentiram isso? Parecia que tava faltando uma parte do meu corpo. Porque eu sentia assim, eu caminhava, nossa, eu tô muito livre. Cadê meu celular que deveria estar no meu bolso? Eu ficava procurando assim, ó. E deu. Ai, eu tenho a mania de esquecer o celular em vários lugares. Já deixei no banheiro, em cima do armário, por tipo assim, a tarde inteira. E eu procurar em outros lugares e não achar. Eu já fiz isso várias vezes. E eu ficava assim, meu Deus, cadê meu celular? Tô desesperada, cadê? Ah, tá dentro da mochila. Continua a vida, né? Continua, segue. E todo mundo, né, da minha turma disse que foi bem difícil também. Até porque agora a gente tá no terceirão. E tira foto e tal. Agora a gente achou câmera. A gente tirou uma foto com câmera. Desenterramos as câmeras. Isso é outra coisa, né? Sim. Que mudou completamente. Porque assim, o que acontece? Né? A gente registra tudo que acontece Sim. no dia a dia. E dentro da escola acontece Muita coisa. bacana. A gente tá sempre com as câmeras ali, tirando fotinho. Então, muitos trabalhos, muitas coisas, né, bacanas. E aí vocês pensaram, de repente, assim, uma estrutura para poder continuar alimentando a rede social da escola, mostrando Sim. para as famílias o que acontece dentro da escola, sem necessariamente vocês terem usado Coisa o no celular. celular. A gente, cada um, eu pelo menos comprei uma câmera nova pra mim. A gente tem uma chama da Filmmaker. escola. A gente achou umas câmeras da escola que estavam guardadas. A gente conseguiu de profs e tal, e colegas que tinham. Uma câmera velha lá dos anos 2000. Traz que a gente vai usava. arrumar. Tá, beleza, funcionando. Funcionando. Certo? A gente E agora usava a desde o gente ano sobrevive passado. assim. Pelo menos na minha turma, a gente tem umas 2, 3 colegas que tem. Desde o ano passado a gente tinha essa mania de tirar foto no meio da aula. Daí a gente usava a câmera. E a gente tem tudo registrado desde o ano passado. Tanto que esse ano a gente tava jogando na quadra e eu tava tirando as fotos. Um professor perguntou, de onde é que veio a câmera? Daí, tipo, a gente usa essa câmera pra tudo desde o ano passado. E ficou meio que um registro. Porque quando a gente vai estar no terceiro ano, muita coisa que a gente tá no celular a gente apaga. Mas tudo a gente tem ali desde o nosso primeiro ano, tudo ali registrado. Respondendo a pergunta, a gente tem muito dentro da minha casa de existir 2 tipos de dependência. A dependência da pessoa em estar com o aparelho para caso precisar e a dependência de realmente mexer no celular. Eu tenho a dependência de estar com o aparelho caso precisar. Eu também. É bem uma ansiedade de estar com ele. Ai, quebrei o pé. Ou alguém da minha família aconteceu alguma coisa. Eu tô com o aparelho ali, é só eu pegar ele. E tipo, eu sinto essa falta de estar com ele, porque eu deixo dentro do armário. Só que isso é uma coisa que a gente vai se acostumando aos poucos. Eu não preciso mexer, eu não mexo. Eu tenho no celular uma coisinha que marca o horário de quanto tempo eu fico dentro do celular. E qual tempo que eu fiquei em tal aplicativo. Eu cuido isso. Eu tô cuidando desde uma aula que a gente teve ano passado. Com esse aplicativo. Então eu cuido bastante isso. Porque, tipo, não é uma coisa que meus pais não têm necessidade de cuidar do meu celular. Mas é uma coisa que eu gosto de cuidar. Até a gente teve bastante aula sobre isso ano passado, sobre essa dependência e o jeito que é positivo. Então, a gente pega muito nessa questão de qual tipo de dependência. Eu tenho essa dependência da ansiedade de estar com ele. E também tem a dependência em casa de a gente estar em contato direto. Porque às vezes não é uma coisa que precisa passar pra direção, não é uma preocupação. Mas às vezes é uma coisa que aconteceu no dia que eles querem compartilhar comigo. E eles mandam ali esquecendo que eu não posso mexer no celular. E daí, tipo, é uma coisa que eu só vejo depois. Que nem o meu avô, ele não sabe dessa lei.
E meu avô, ele pra gente entrar em contato é bem complicado. Ele mora no fim do mundo e não responde. Ele mandou mensagem pra mim e foi bem no horário que ia começar a aula. Então eu vi que ele tinha mandado, só que eu não consegui responder. Assim, eu esqueci. Eu dou dessas. Cheguei- Minha chefe manda mensagem e eu deixo ela sem querer no vácuo, mas é porque eu esqueço. Exatamente. E daí, tipo, passou 2 dias e eu tinha esquecido que meu avô tinha me mandado mensagem. E eu, Coitadinho, Hannah. então, eu me senti muito que culpada pecado. quando eu vi. Eu me senti muito culpada quando eu vi. E daí eu mandei uns 1000 áudios me desculpando. E daí, tipo assim, ele ouviu a desculpa e ainda mandou um áudio. Bah, faz 2 dias que eu te mandei mensagem, tu só me respondeu agora. Mas pelo menos respondeu, porque tua irmã nem respondeu. Mas é coisas que acontecem. Agora até a gente se ajustar, Exatamente. vai acontecer algumas coisas. E E vai ser passar muito bom. isso pra família também, né? Que nem meu avô não sabia. Daí eu falei, na escola eu não posso mexer. Se tu me mandar alguma coisa, quando eu estiver em casa, eu lembro e te respondo. Uma das coisas negativas também, que agora eu lembrei, é que assim, ó, essa lei, ela tirou a autonomia do jovem de poder gerenciar esse tempo. Né? O tempo de uso do celular, enfim, né? Foi restrito. Neste período escolar não Vocês não pode, usam? né? Sim. Então, assim, tem o lado bom, tem o lado ruim, tem todos os ajustes necessários. E eu acredito que, assim, ó, a longo prazo, a gente vai ver lá nos índices, lá na aprendizagem, Muitas lá coisas nos boas. resultados. Eu acredito que nós vamos ver muitas coisas boas. Porque, assim, ó, querendo ou não, ele distrai, ele tira o foco, né? E a escola, ela exige, assim, concentração, participação, engajamento, que às vezes o celular ali, ele tá atrapalhando. Eu acho que a parte negativa tá agora, que foi o impacto de É. ter vindo a lei do nada. E, tipo assim, ó, que nem o que a gente percebe muito entre primeiro, segundo e terceiro. Em escola municipal, pelo menos na que eu estudava, já não podia. Tu não podia pegar o celular no intervalo. E era só um turno. A minha Tu já também. tinha Não isso. podia. Então, e muita gente veio pro primeiro ano com essa regra. Então, eles não têm essa dependência que a gente, que era acostumado, tinha. E isso dá muita confusão. Tipo, segundo ano e terceiro, pelo menos eu do segundo, eu vejo bastante. Aquela dependência de, eu não tô mexendo, mas tá no meu bolso. Tem muito isso entre todos nós. Tipo, acho que ninguém chega a ser exceção. Todo mundo tem. Tá na mochila, tá no bolso, tá perto. Em algum momento alguém pega ali, a gente percebe. E é uma coisa que a direção percebe. E, tipo, eles chegam a sentar e conversar com a gente. Por que com vocês é mais complicado? E eu acho que é essa questão de ter vindo como uma bomba essa lei e a gente ainda não ter se adaptado. Exatamente. E essa lei, ela veio já de um momento, de um estudo, de uma análise toda, né, do foco, dos índices da educação, né? Então, assim, a gente percebe, né, os estudos mostram que o celular, ele está atrapalhando, ele Sim. está causando essa distração, ele está causando essa ansiedade nas crianças, nos jovens, né? Então, eu acredito que seja, assim, uma tentativa de resgatar um pouco disso que está sendo perdido. E como eu disse, a gente vai ver mais adiante, né, se isso realmente é positivo. Os não é resultados. positivo, Mas os com certeza resultados. vai ser positivo. Eu também A gente acredito já nisso. acredita Pra nisso. educação vai ser Acredito. muito positivo. É só o aluno se acostumar. Que nem os alunos que têm a dependência mesmo no celular, em estar no aparelho, eu acho que isso é uma coisa que a família vai ter que ir atrás. Ir no psicólogo, E já vem outra conversar, pergunta eles aqui. conversarem. A próxima pergunta que eu já ia fazer seria... E mostrar que existe vida além do telefone. A gente queria já perguntar pra ti o que tu diz, uma dica pras famílias, As recomendações, tanto pras famílias, pros quanto alunos, pra escola. até dentro da escola, que, tipo, que nem eles chegam e conversam com a gente. Mas vai saber se nas escolas tem essa conversa, que eu acho que é muito Exato. importante. Exatamente, gurias, assim, ó. Eu acho que o principal, a primeira dica é escola e família andar junta. Tá? Tem que ter, assim como tem a restrição dentro da escola, não adianta sair da escola e o aluno, né, o jovem, viver o resto do dia, da noite no celular, para compensar, digamos, esse tempo. Sim. Então tem que ter um ajuste em casa também. Tem que ter um momento para a família, um momento para os amigos, um momento para fazer uma refeição em conjunto, conversa, né? Uma coisa assim ó, que se perdeu demais foi o hábito de conversar em família, se conhecer, né? Muitas vezes acontece assim de acontecerem coisas na escola e daí os pais são chamados: mas meu filho não é assim. Não, mas em casa ele não é assim. Mas qual é o tempo que tu passa com o teu filho? Tu conversa com ele, tu sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, tu sabe, Sim. né? Então, A maioria não sabe. tem que ter esse resgate da família, pegar junto com a escola e dizer, bom, a tecnologia é uma coisa boa, claro, óbvio que ela veio para facilitar a nossa vida, ela veio para desenvolver muitas coisas, mas tudo tem um limite, tudo tem um tempo. Então, a vida tem que ser em volta da escola, do lazer, da família, dos amigos e, claro, também do celular,
de uma forma equilibrada, né? Sim. Esporte, atividade física, né? Tudo isso ajuda na ansiedade também, né? Então, são coisas que vão vir de encontro a ajudar em todo esse processo, assim, da ausência do telefone. Né? Sim. Pois é, eu acredito que meus pais me conhecem bem, pelo menos as nossas manias, coisas que eu fui adquirindo agora na adolescência mesmo, porque eu sou muito tagarela. Eu converso muito, eu conto o meu dia inteiro pra eles. Até o que eles não querem ouvir, eles ficam loucos. Eu falo muito, só que tem muita gente que não tem essa coisa. Às vezes o pai e a mãe não puxam esse contato, ou às vezes a pessoa não é muito de falar e não tem essa convivência. Eu já, com meus pais, com a minha avó, até mesmo com a minha irmã que é pequena, a gente tem bastante essa troca. E foi uma coisa que eu acabei percebendo que impactou bastante, porque quando eu entrei no integral, eu não passava tanto tempo com eles, porque a maior parte do tempo que eu estava em casa é a parte da noite, que é a parte onde a gente está dormindo, então acaba não tendo essa troca. Eu acho que também tem muitas famílias que pegaram isso de não trazer o aluno para o integral ou dessa questão do celular que traz mais falta de contato, mas é muita convivência dentro de casa e como é que eles tratam isso. Exatamente. E a comunicação, né? A conversa sempre, em todos os locais, ela é o que faz o diferencial em tudo, né? Na vida, na escola, na família, no trabalho, né? A comunicação. Então, eu acho que, assim, o grande foco do momento agora é deixar um pouquinho a mídia de lado e focar nas relações humanas, né? No socioemocional mesmo. Sim. Os alunos chegar em casa e não ser atacado a pegar o celular e sim a conversar. Porque agora, com a lei, a gente pode ser que tem muita gente que tá chegando em casa e já tá se atacando. Mas que nem tem gente que pode estar percebendo que não tem essa necessidade tão grande dele. Exatamente. E também saber se não se como... Ai, bateu a porta, fiquei nervosa. Ai, sim, eu tô assim, a Hannah também tá. Ai, tranca essa porta aqui, vou ficar nervosa. Ai, tomei um susto. Até esqueci o que eu ia falar. Tá, vou voltar. Tá. Que eu ia falar das pessoas se aprender a se controlar. Eu tenho esse controle no meu TikTok, que é a única coisa que eu uso no celular. Porque o resto dá pra desinstalar tudo, porque eu não uso, eu só uso o TikTok. E quando eu tava nas férias e eu percebi que eu tava 19 horas por dia no TikTok... Eu passava 20 horas no celular. Eu fiquei apavorada. O tempo todo. Luísa, tu já parou pra pensar? E eu pensei, o que eu tô fazendo? feito? Exatamente. Foi uma semana de férias e eu vi que todos os dias eu passei 19, 18 horas, 17 horas. Eu fiquei apavorada, né? Pensei, caramba, faço tanta coisa. E tu nem viu essas horas passar? E eu não vi, porque passa assim, ó. Os dias passam rápido. E daí eu já coloquei no meu TikTok. 1h30 pro dia inteiro. Eu sei que é muito ainda. Mas que eu ainda tô me limitando a isso, cada vez diminuindo mais. Porque eu tô perdendo o tempo da minha vida. Olha que bacana, tu chegou nessa conclusão. Eu cheguei porque minha mãe sempre me diz, né? Minha mãe olha pra mim e diz, tu tá precisando passar uns dias sem celular. Eu falei, concordo. Fiquei 3 dias sem celular. Eu li um livro inteiro, eu fiz um amigurumi crochê inteiro. Tipo assim, o meu dia ficou assim... Rendeu muito. E eu fiquei, meu Deus do céu, tudo que eu poderia ter feito. Claro que a gente aprende coisas no TikTok. Minha mãe sempre diz, que coisa inútil. Eu falo, mãe, olha só, vou te contar uma coisa. E eu vou explicando pra ela, vou contando várias coisas que eu aprendo, porque vai do conteúdo que tu vê também. Exatamente. E se tu vê um conteúdo que vai te trazer alguma coisa, é diferente do que tu vê um conteúdo que não te agrega em nada. Então, eu sempre procuro, quando eu vou passar esse momento vendo no meu celular, eu pego coisas que vão me agregar em alguma coisa. E eu acredito que muitos jovens, assim como você, vão ter essa percepção agora. Sim. Né? Nossa, eu tive por causa da escola. Quanto tempo eu tava perdendo? Sim. Nossa, eu podia ter feito tantas coisas, mas eu passei ali todas essas horas no telefone. A gente vê que como o recreio tá demorando mais pra terminar. É. Não acaba nunca esse recreio, a gente fala assim, meu Deus do céu. E antes acabava na questão de... A gente faz tanta coisa agora. Eu trago violino, trago instrumentos pra ensaiar. Nossa, olha a que gente mudança, a gente traz coisas pra fazer durante o recreio. Que bacana. Agora a gente tá montando os clubes. Começou já. Como é que é? De leitura, de música, de várias coisas a gente já tem alguns. E a gente já passou nos primeiros anos, já explicou o que o podcast. Ideias. O podcast é um clube, só que dele, né? A gente tá se acostumando. A gente resolveu por enquanto deixar fechado e depois ir abrindo.
Mas a gente já passou, já conversou com ele, já explicou o que é, já falou pra eles ter ideias. E daí semana que vem a gente vai fazer a banca. A gente já teria feito, só que deu aquela questão do calor, daí a gente teve que se adaptar. Daí a gente deixou pra fazer pra agora. É muito importante mesmo assim, que vocês divulguem esse trabalho no podcast, que os colegas saibam o que está acontecendo, né, qual é o objetivo. Sim. Isso é muito bacana. A gente sempre pensa em coisas diferentes para fazer agora. Já que chegou e tirou a nossa maior fonte de entretenimento foi tirada. Então a gente precisa buscar mais coisas. Quanta coisa isso vai gerar. Cada vez mais. E aí nós chegamos nos clubes, né, gurias? Pois é, a maior parte do meu tempo do que eu fazia no intervalo, até o que eu faço em casa, né, que são 20 horas eu tô no celular, 15 é lento. Eu leio pelo celular. Então, tipo, meus pais já falaram, vou te tirar a leitura. Eles têm essa mania. Porque eu leio muito livro, só que livro é muito caro. Livro é caro. É verdade. Então, eu opto pelo e-book. O livro físico, ter ele na prateleira. O cheiro do livro é ótimo. Ter a tua prateleira organizadinha é muito bom. Ter aquele marcador de página ali. Daí, quando o livro é bom, a gente vai lendo devagarinho, assim, pra aproveitar bem a experiência ele, né? com o livro é bem melhor. Mas na questão do preço, o e-book tá valendo mais a pena. Daí, tipo, eu tenho muita coisa. Eu leio muito. Então, eu fico com essa agonia. Nossa, eu passei tanto tempo no celular, daí eu vou ver 15 horas só no aplicativo de leitura. Mas é uma coisa boa, né? Pelo menos é uma coisa positiva. Pelo menos é uma coisa positiva, exatamente. Mas também tu tem que pensar na tua visão, né? Porque a leitura no celular é diferente, né? Da leitura do livro. Pois é, o óculos tem a proteção, né? Agora que eu descobri que eu tenho 5 graus. Mas também, imagina como são as crianças, né? Que passam a tarde inteira olhando desenho. Eu sempre me pergunto disso. Afeta a estrutura, a coluna. Afeta. E que eu sempre digo que, assim, os desenhos infantis, que eu vejo por causa dos meus irmãos e todas as crianças que eu acompanho, porque eu adoro criança. Então eu sempre tô envolvida. E que os desenhos cada vez mais são mais rápidos, mais coloridos, com uma visão mais distorcida do que é a realidade. E quando a criança para e volta pra realidade, ela só sabe chorar. Ela quer tudo frustrada. Ela quer tudo rápido. Ela quer tudo, ai, me alcança rápido. Eu quero brincar, mas eu não quero brincar assim. Eu quero brincar que e nem outra coisa o desenho. Que me chamou muita atenção, os desenhos, eles gritam muito. Sim. Os personagens gritam, né? Sim. E geralmente assim as famílias deixam a TV num volume considerável para as crianças, né? Então assim, o que acontece? Isso gera na criança essa reação. As crianças também gritam, elas não falam mais, elas gritam. Sim, eles estão numa fase de desenvolvimento muito importante agora. E os desenhos que agora estão sendo feitos, né, totalmente diferente. Eu, quando minha irmã era pequena, né, porque agora ela assiste o que ela quer. Teve uma época que ela foi proibida de assistir Lucas Neto, até por causa dessa questão da gritaria. Mas quando ela era mais nova, até na questão dos meus afilhados, eu boto os desenhos que eu assistia. Então eu acho que é uma questão muito diferente. Eles acham? Aí eu vejo eles muito mais entretidos, pelo menos. É questão, eu boto uma Dora Aventureira, um Diego. Tinha umas sereinhas que iam pra escola que eu assistia. Eu assistia esse. Daí, tipo, é literalmente uma aula online. Porque o professor tá ensinando matemática. E, tipo assim, tem tanto fundamento nos mais antigos, os de agora, a gente principalmente vê isso, como isso não só afeta a futura geração, mas como afeta nós mesmos e como isso nos afetou de toda essa caminhada. E que isso afeta o ensino, afeta o próximo mercado de trabalho, as próximas empresas e afeta todo mundo. A sociedade como um todo, todo. Isso aí. E assim, olha como é importante isso que a Ana falou, ter esse cuidado. A criança, ela é uma folha em branco, ela vai ser preenchida com tudo aquilo que ela vivenciar, que ela tiver como exemplo, né, que ela tiver como cultura. Então, assim, o que está se mostrando para essas crianças, como que está fazendo, como que a família está conduzindo e como isso vem para a escola, né? Porque muitas vezes acontece assim, ó, na escola se percebe alguma situação diferente, chama a família... Que a família não vê daquele jeito. Que a família não vê, porque o olhar do educador, ele é diferente, né? Sim. E muitas vezes acontecem as coisas, as percepções são na primeira fase do desenvolvimento da aprendizagem, né? Sim. E o que a gente percebe? Crianças angustiadas, ansiosas, né? Porque eles estão naquele mundo, na era digital, eles já nasceram numa era diferente, Sim. né? Isso atrasa a fala... Exato. Atrasa as crianças se desenvolver para andar. Muitas coisas. A escrita, a gente vê isso de pessoas da família. Vamos dizer assim, vizinhos e parentes. Nossa, mas ele tem 3 anos e ele não fala ainda.
Mas aí tu vai falar com a criança tá vidrada num desenho. Ele nem te escuta. O que é isso? Nem te escuta. presta atenção, Ele não te vê. Isso entra na questão dos pais, né? Porque tem muitos pais que dão o celular pra criança pequena, tipo, eu preciso de um descanso e tu interte a criança. Só que depois isso vai ser prejudicial. E o Depois relacionamento. vai perceber. Toda ação gera uma reação. E aí o que acontece? Essa criança vai ir para a escola. E ele vai ver a escola como um lugar que vai gerar um tédio. Porque... Um lugar chato. Exatamente. Que não tem o celular e a tela que ele precisa. Exatamente. E como isso afeta os relacionamentos, né? Como isso com as outras pessoas. Meu Deus, as amizades agora não são as mesmas. Porque o que acontece, né? Por exemplo, na minha época de infância, nossa, era uma ansiedade para ir para a escola. Ai, eu gosto de vir. Meu Deus do céu, eu vou para a escola. Eu era a gosto coisa de mais vir pra cá. maravilhosa do mundo, mais linda do mundo. E as atividades em casa, o que era? Era desenhar, era pintar, era brincar, né? A minha mãe então, conta... não tinha esse contraste, esse impacto que tem com as crianças de hoje. Porque hoje eles estão em casa na tecnologia e aí eles vão para a escola e eles têm que sentar e estudar. Sim. Claro, né? É uma era diferente como um todo, por isso que eu ressalto mais uma vez a importância da família e da escola estarem alinhadas nesse caminhar, pelo bem dessa criança, desse jovem, desse aluno, porque enquanto a escola e a família não estão na mesma sintonia, sempre nós vamos ter conflitos, né? Isso sempre vai impactar no estudante. Isso sempre reforçando como é importante a escola e a família estarem conectadas em tudo. É a parceria do sucesso. Sim. Em tudo. Os pais participarem também da escola, conhecerem a escola, fazerem parte do CPM, para reunião dos conselho pais escolar, saber dos problemas da escola, se envolver com isso, né? Então a gente precisa cada vez mais estimular esse tipo de ação. E eu acho assim, ó, que esses momentos de fala, isso é muito importante, porque muitas vezes, como eu disse antes, a vida é tão corrida, a gente faz tanta coisa no dia que talvez essas famílias não percebam esse impacto das mídias nas crianças, né? No sofrimento que causa essa separação de sair de casa e ir para a escola e não ter mais esse acesso, né? Então isso precisa ser falado, isso precisa ser ouvido. É um momento que precisa ter muita conversa. Pois é, a gente vê como isso afeta a gente, as outras pessoas que estão crescendo e se tornando, e a gente vê como foi importante essa decisão que a escola, que toda a educação teve, que por mais que às vezes a gente não goste, a gente vê que é muito importante e que a gente tem que parar de ser tão... agir tão impulsivamente pelo momento e pensar mais num todo e num... e daqui a 10 anos, como é que isso vai estar? E com certeza vai estar muito, muito diferente e muito melhor. Então, a gente agradece muito por tu ter vindo. Foi muito importante pra gente mesmo tu estar aqui. E que legal. Ficou muito legal tu vir, porque a gente te admira muito como pessoa. A gente sabe como tu é importante pra escola. Sempre que tu vem aqui, a gente faz, meu Deus, a Denise tá vindo. Então, foi muito importante pra gente. Muito obrigada de verdade. Nossa, eu que agradeço, assim, ó. É uma conversa, porque como eu disse, a gente gosta de conversar, né? Então foi uma conversa muito tranquila, muito natural, assim, eu gostei muito de participar, ainda mais sendo esse primeiro episódio que vocês estão fazendo. Então, assim, me sinto muito honrada e estou sempre à disposição de vocês, da escola, assim, o que eu puder contribuir nessa caminhada de vocês no Integral, né? Vocês sabem que pode contar comigo, tá? Sim. Muito obrigada. Obrigada. Beijão. Beijo.